Olá, queridos heróis e heroínas, como prometido, Tony e eu vamos reagir ao Thiago Braga reagindo ao trailer de A Odisseia do Christopher Nolan. Essa aqui é a Helena de Troia, de acordo com o afresco romano de Pompeia do século II d.C. Essa aqui é a Helena de Troia, de acordo com Nolan, em 2025 d.C. Fezes! Hoje, no quadro Vale a Pena Reagir. Depois da vinheta, tá no ar, Heróis e Mais. Está no ar, Heróis e Mais! Thiago Braga lançou esse vídeo, eu já assisti. Eu também vi E um eu fiquei trechinho. ofendido com esse vídeo, tá? Também vi um trechinho, não gostei do que ele falou. Ó, Thiago, você era nosso Presta amigo. atenção, tome tento aí, tome tento. Você era viu? nosso amigo, mas depois dessa sua opinião aí sobre o Senhor dos Anéis, a gente não gostamos mais de corta você. aqui, corta aqui. Você não é mais nerdola, você agora vai ser atacado, tá? Vamos juntar todo o nosso gabinete do ódio, né? Juntar a galera aí. Detonar você! Isso aí, mano! Estamos zoando. Vocês sabem que a gente tá zoando. O Estamos Thiago zoando. também é muito zoeiro. Ele zoou muito nesse vídeo aqui com a galera do Senhor dos Anéis. Se Mas você quiser assim que a mesmo. gente reaja a algum vídeo, meu querido herói, minha querida heroína, fique à vontade. Pode patrocinar, tá aparecendo aí uma tabela para você patrocinar um vídeo, seja aqui do YouTube ou de qualquer outro lugar, mas fique à vontade. A gente vai reagir aqui e já deixa o like, se inscreve no canal e compartilha e vão lá no canal do Thiago Braga. Ó, uma Odisseia Maluca vem aí. Ele vai reagir ao trailer e, claro, vai fazer a análise dele como historiador. Essa aqui é a Helena de Troia, de acordo com o afresco romano de Pompeia do século II d.C. Essa aqui é a Helena de Troia, de acordo com Nolan, em 2025 d.C. Pessoal, não tem o que debater. Não tem o que falar aqui, né? Realmente. Pelo amor de Deus. Lacração puríssima. É lacração pura. Eu gosto do Nolan. Tony gosta do Nolan. Você deve gostar do Nolan. Mas é lacração. A Universal quer outro Oscar, É isso aí. ok? Ele Então, já começa lacrar. assim e ele já espanta muita gente, porque quando o woke ele vê isso aqui, eu não assisto mais esse vídeo. eu saio do vídeo. Qual é o Falou em problema? lacração. Falou ele em não lacração. fala, né? Ele não Ele fala. não falou Ele a palavra. fala a palavra. Mas ele deu a entender que Sim. não gostou, É claro que não gostou. entendeu? É claro, ele mostrou. Essa é a Helena de Troia, de acordo com fatos históricos. Helena de Troia seria loira, branca ou ruiva. Ali ela tá meio ruivada, né? E a Helena de Troia agora, na adaptação, é uma pessoa negra. Por quê, Elvis? Por conta da lacração, ué. Simplesmente porque tem que ter personagens relevantes em séries e filmes negros, personagens relevantes. Ah, mas essa pessoa não foi negra na vida real, mas bota ela negra. Tem que ser. Tem que ter. Isso, tem que ter. Tem que Senão ter. não Isso é é Oscar. uma norma certa, a gente já falou isso aqui muitas vezes e tal, e isso tem que realmente ser exposto, ok? Tem que reclamar mesmo, e ele tá reclamando. Senhoras e senhores, saiu o trailer do filme que eu tô esperando há quase 30 anos. Em 1999, o SBT lançou esse clássico aqui que marcou a minha infância. Tela de sucessos. Ele conquistou Troia. Desafiou o poder dos deuses e determinou seu destino. Me arrepiei igual um gato grego vendo o Cão de Hades, meus amigos. E aqui estamos em 2026, no ano que vai estrear aquele que pode ser o maior e o melhor filme histórico mitológico de todos os tempos. A Odisseia. Enquanto esses fanboys de Tolkien ficam naquele mundinho de fantasia, sonhando com elfos de progressiva, na Odisseia, a gente pode viver a mitologia. A gente pode ir para Ítaca, a ilha de Odisseu, mergulhar na praia que Odisseu mergulhou, a praia de Texa. Fazer amor na caverna das ninfas. Bora, amor. Não, o que ele tá falando é que Os locais. Os locais, tudo mais. É porque não tem uma comprovação que aconteceu aquilo, mas existe a possibilidade. Mas eu vou dizer pra você, Thiago Braga, existe sim os locais do Senhor dos Anéis e fica na Nova Zelândia. Toma!
Agora, se você Essa foi quer boa. visitar o mundo de Tolkien, você faz Nova Zelândia. Não. Você Nova vai na Zelândia. Nova Zelândia. É, Para com vacilou. isso. Você foi mogado agora, viu, Thiago Braga? O Tony foi... Essa foi Para com isso. Tem sim. Nova Zelândia. Só ir lá. Tem o condado lá. Exatamente. Para. só fumando uma ervinha, né? É mesmo. Mas seja você viúva de Boromir ou não, se você votar em Mino e Best, saiba que aqui você... Galera, Meu voto é dele. Meu voto é votem no Thiago, beleza? Você não tem nenhum nerdola lá, ninguém da Liga Nerdola lá, mas votem no Thiago Braga, é sensacional mesmo. É isso aí. Mas muito bem, vocês pediram, então vamos fazer uma análise histórica e literária do trailer da Odisseia de Christopher Nolan. É isso que a gente queria. E deixa de falar mal do Tolkien. Ele vai reclamar do que eu já tinha Aqui a reclamado. gente está vendo uma espécie de cemitério coletivo e uma armadura que parece uma armadura de couro preto. Isso aqui é bem legal. O único problema é que é uma besteira total. Mas pelo menos assim, tem uma coisa legal aqui, que é esse cemitério coletivo de gregos. É porque a Odisseia, galera, é uma continuação direta da Ilíada de Homero. Então aqui a gente tem a Guerra de Troia e aqui a gente tem a continuação da jornada ou da Odisseia de Odisseu saindo Você tá lendo a Tô Ilíada. lendo a Ilíada e eu tenho exatamente essa coleção. edição aí. É. Muito bom, cara. da Guerra de Troia e Deixar no link aqui no comentário fixado pra galera adquirir esse daí também. Que o Thiago tem e que você tem também. Isso. E como o Elvis disse, é muito bom. Então a gente tem uma continuação aqui cronológica, na verdade. Essa guerra foi uma carnificina de gregos, porque foi grego demais entrando no cacete lá, galera. No livro 2 da Ilíada, por exemplo, a gente tem uma quantidade aproximada de quantos navios devem ter ido para Troia nessa guerra. Homero diz pra gente que foram mais ou menos 1.200 navios, o que é confirmado essencialmente por Tucídides também nesse clássico dele, A Guerra do Peloponeso. Foi grego demais entrando no cacete lá, meus amigos. Então, levando em conta que cada navio desses aqui poderia levar cerca de 50 até 120 homens, isso quer dizer que lá em Troia deveria ter mais de 100 mil gregos na guerra, galera. Claro que esses números são estimativa, a gente não sabe exatamente qual foi a quantidade real de gregos ali. E esses números variam de acordo com a fonte. Vou te dizer, Tony, é do começo ao fim porrada. Porrada, porrada, porrada. Tem os momentos de respiro e tal, mas é peleja. Muita batalha, né? É peleja, 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 morte, morte, morte. A parada é sinistra. E de acordo com o especialista também citado. E só tem um pequeno probleminha aqui, galera. A gente não sabe se essa guerra aconteceu de verdade. Claro que a chance dela ter acontecido é muito maior do que a Guerra do Anel. Vai por mim. É, a chance é maior, né? Ele não para de cutucar. Ele não para de cutucar. Por quê, cara? Sabe o que é isso aí? Eu entendo o Thiago. É Ele porque é ele historiador, percebeu. né? Não, é porque ele percebeu que essa Odisseia não vai ser o que poderia ser. Com esse trailer já mostrou que o Nolan, essa produção da Universal, se deixaram levar por essa coisa da modernidade, de você ter a necessidade de mudar as coisas. Então o cara. Thiago estaria se convencendo, batendo no Senhor Porque dos o Senhor dos Anéis. Anéis é uma grande... A grande trilogia, 3 grandes filmes feitos. O que a Odisseia poderia ser um filme maravilhoso, uma trilogia maravilhosa, épica ao nível que o Peter Jackson fez nos Seus Anéis. Mas o Nolan e a Universal já escolheram que não será. Como é o conto preferido dele, ele fica nessa rivalidade, né? Mas perdeu já. Mas então, nas últimas décadas, é consenso que Troia existiu mesmo graças à descoberta desse alemão fofo aqui, o Heinrich Schliemann. Então, Troia, a cidade existiu. A guerra de Troia, essas coisas. Essa a parada que o Homero conta que pode não ter existido. Inclusive, os historiadores, os arqueólogos também concordam que aconteceu uma guerra que deve ter destruído aquela cidade lá, justamente no período que Homero fala sobre a Ilíada e a Odisseia por volta de 1200 a.C. O problema é que ainda não foi possível saber se foram os gregos mesmo que destruíram Troia. Como a Ilíada e a Odisseia eram cantadas e não escritas, muitos contos acabaram sendo interpolados ao longo dos séculos. Só que aqui a gente tem sim uma mistura entre o real e o mito, que é ainda mais inspirador que o Condado jamais será. Ele não para, né? Ele fala, fanboy do Senhor dos Anéis não vai ter descanso nesse vídeo. Ainda bem que eu não sou um fanboy. Fanboy de Tolkien não vai ter um segundo de paz aqui nesse vídeo.
Essa cena aqui me apavorou. Senhoras e senhores, eu pensei assim, o que diabos eu estou vendo na minha frente? O Batman está na Guerra de Troia? O que levaria Nolan a fazer isso? Esse Bruce Wayne da Grécia Antiga pode acabar com esse filme, galera. Vai por mim. Dependendo do tempo que essa cena durar e dependendo das vezes que ele for aparecer aqui, ele pode matar o filme. Quando eu vi essa cena aqui, eu tive uma leve arritmia. Mas depois eu pensei assim, calma, Braguinha, esse aqui deve ser o deus Ares. A única explicação para colocar uma armadura fantasiosa desse jeito aqui é que só pode ser algum deus, porque na Ilíada os deuses entram na pancadaria junto com os humanos, é uma bagunça. Mas não, eu estava apenas tentando me iludir. Quando eu pesquisei na internet, aí eu descobri. Foi como uma facada nas nádegas. Esse cara não é ninguém mais, ninguém menos do que Agamenon. Sim, o mais poderoso rei grego da época, da cidade de Micenas, o líder e organizador da Guerra de Troia. Assim, eu não sei nem o que comentar dessa armadura. Não existe ofensa no nosso vocabulário que possa descrever o que eu gostaria de dizer. Demais, tá muito feio. Tá. E lá no nosso react eu falei, não. Os caras falaram assim, isso é o Robert Pattinson. Não é o Robert Pattinson, é outro ator. Esse É ator, outro ator. O esse Robert ator- Pattinson tá fazendo outro personagem. Eu acho que é tu, cara. Olha aí, me parece com a tua boca aí. Ó. Cabeçona, velho. Tua boca aí, todinha aí. Se fosse eu, não tinha entrado. Só faltou ser um pouco mais negro. Mas, cara, muito feio. Além da questão das cores e tudo mais, né, do metal, ele vai falar muito sobre isso, que essas armaduras são todas de bronze, né? Quando você tá lendo, ele fala sobre bronze, as armas de bronze e tal. Além disso, tá muito feio esse design, Tony. Tá Muito feio. Não, você reparou na hora, né? Eu acho legal. Você gostou? Pra época, não. Tipo, tá fora, né? Tá fora. Tá fora, É cara. uma coisa Ele tá totalmente deslocado, diferente, né? mas é o chefão, né? O grandão. O Thiago vai falar outra coisa que eu também percebi, assim. Quando eu fiz o react, eu não consegui comentar com vocês, mas segundo o Thiago, e você percebe isso também na Ilíada, mas ele, né, por ser um professor, ter mais controle, né, das coisas, dos fatos históricos, ele apontou que o Odisseu não ajoelharia pro Agamenon. Apesar do Agamenon ser o rei que, vamos dizer, liderou o ataque, ele não era maior ou menor do que o Odisseu. Cada um deles era um rei do seu próprio reino. Entendeu? Essa sacanagem aqui. Mas aí você me pergunta, Thiago, não dá pra ficar pior do que isso, dá? Nolan olhou pra armadura e disse assim, quer saber? Ainda tá muito ruim. Então vamos colocar uma coluna vertebral amarrada na crista do capacete de Agamenon. Ele simplesmente quis esculachar Agamenon da forma mais destrutiva possível aqui. E por que Odisseu está se curvando diante dele? Odisseu era um rei, tanto quanto Agamenon, galera. Não tinha hierarquia entre as cidades e estados gregas. Cada cidade e estado tinha o seu rei e era governada por ele, e ele era respeitado como soberano daquela cidade. Não tinha um rei todo-poderoso, não tinha um Alexandre o Grande ainda naquela época. Ele não era o rei. Realmente, o que o Braga falou hoje, galera, faz sentido. Se realmente esse rei aparece muito tempo, fica muito tempo no filme, Pode estragar o filme. pode estragar o filme e acabar com o filme, porque o Odisseu tá ali, só ajoelhando pra ele, como se fosse um servo do cara, e não era. Não era. Eu acho Então, que... a curadoria acaba trazendo toda a discrepância. É por isso que a gente tava esperando o react dele e a gente até prometeu pra galera que ia trazer. Você é nerdola, viu? Você é nerdola. Só pare de ficar cutucando o Senhor dos Anéis. Isso é uma vergonha. Dos gregos. Ele apenas foi o organizador e o ajuntador dos gregos. Quem Nolan pensa que Agamenon é aqui para Odisseu se curvar diante dele? O meu Odisseu jamais faria isso aqui. Reis não se curvavam diante de outros reis. Por isso eu jurava que esse cara aqui era algum deus que apareceu no filme. Mas não. É um esculhambo. Seria coerente, né? O Odisseu se curvar pra Ares, né? Alguma coisa assim. Sim, Pra porque ter aquela... Pô, é um deus. O próprio Zeus também, né? De armadura preta. Que tristeza, galera, ver essa cena aqui, de verdade. Que Poseidon. tristeza.
Odisseu briga com Poseidon, vai se ajoelhar para um rei da terra. Um rei que ele também é do mesmo nível. A questão do Tiago é isso. Eles são do mesmo nível. Pelo menos ele acertou na abotoadura da capa aqui, ó, que mostra o leão, que era o símbolo de Micenas. Inclusive, a gente pode ver hoje na entrada do santuário de Micenas, na Grécia, que também foi descoberto por Schliemann. Aqui, as armaduras também estão terrivelmente erradas. Essas famosas couraças gregas aqui só foram inventadas no final do período arcaico, por volta do século VI a.C. Ou seja, só 600 anos depois da Guerra de Troia só. Em termos práticos, isso aqui que a gente está vendo seria o equivalente a gente colocar cavaleiro medieval usando roupa de fuzileiro naval. As armaduras no período da Guerra de Troia são essas aqui, chamadas de panóplia de Dendra, que eram feitas de bronze, assim como as couraças. Ah, Thiago, mas ficaria horroroso ver os caras com essas armaduras aqui. Então olha isso aqui e pense direito, menino. Olha essa reconstrução incrível que o canal Demon Flying Fox fez com as armaduras reais do período. Ficou perfeito demais isso aqui, olha que coisa linda. Mas sendo bem honesto com vocês aqui, galera, antes de eu ver essa reconstrução aqui, eu sempre achei que essas armaduras deviam ser algo horrível no campo de batalha, tanto de ver quanto de usar, na verdade. Só que esse filme aqui mudou a minha concepção, deu uma clareza e mostrou, assim, de maneira evidente como que ela funcionava mesmo. E os gregos não eram idiotas para construir uma armadura esquisita dessa, não ser boa, não ser confortável para usar. E ficou bonito, galera. Não dá para discutir que ficaria lindo e historicamente correto assim. Poderia ter uma ou outra mexida, alguma... Mexeria? Sim. Sabe o que eu mexeria? Volta aí naquela... Essa parte daqui. Não. Eu mexeria nas cores. Ah, mas tinha que ser de bronze, né? Não, mas eu tô falando das cores nas listas ali. Ó, tá vendo o vermelho? Tudo bem, talvez seja algo usado para assustar o inimigo, né? Uma cor do demônio, chifres ali, né? Para assustar o inimigo e tal. Mas eu mexeria nas cores. Se você vê na outra parte ali, eles são bem coloridos. Eu não deixaria colorido. Uma outra mexida, alguma... Ó, aí. Pronto, tá vendo esses paninhos, esses pelinhos aqui, ó? Eu tiraria essa cor vermelha, eu deixaria tudo preto, o preto com bronze e os chifres, sabe? Eu tiraria. Eu mexeria aqui, ó, nessa parte de cima aqui. Deixaria menor. No pescoço, mas entendeu? aí é pra não levar golpe no pescoço. É, mas poderia ficar mais próximo do pescoço, não precisaria ficar grandão isso aí, como se fosse o homem de lata. Você vê que tá protegendo entendeu? as partes vitais ali, ó. Isso, é isso aí. Correto assim. Poderia ter uma outra mexida, alguma ajustada aqui em relação à armadura, mas de maneira... Tom também. Aquele tom bronze berrante, ele poderia deixar menos berrante, ficaria legal. Agora, dava pro Nolan fazer algo mais acurado historicamente. O Thiago Braga dá uma passadinha de pano aqui e eu concordo com o Thiago Braga. Vamos ver aqui, ó. geral ficou muito bem feito. Mas, dando uma de advogado do diabo aqui, eu consigo entender por que Nolan optou por essas armaduras mais clássicas. Porque elas são as armaduras que a gente mais conhece da Grécia Antiga. São as armaduras mais icônicas dos gregos. Qual é o argumento do Thiago Braga? Pelo imaginário popular, está mais próximo dessas armaduras que o Nolan está usando, na cabeça do Nolan é mais fácil do povo se acostumar com as imagens. Gostar, entendeu? Visualmente você gostar. Então esse é o argumento que o Thiago Braga traz, né? Entrando na mente do Nolan. Eu entendo o Nolan, mesmo não concordando. A gente não concorda, mas entende o cara. Entendeu? O Thiago também não concorda. O melhor seria o mais acurado historicamente possível. Não precisasse daquele jeito, desse jeito aí, mas pelo menos mais parecido. Quando a gente pensa e lembra de guerreiros gregos, a gente lembra dessas armaduras aqui, não é? É automático, então a gente sempre faz essa associação de gregos usando essas armaduras independentes do período. Então faz sentido, eu entendo por que Nolan fez essa escolha aqui. Ele queria conectar a gente com o que a gente entende, com o que a gente conhece da Grécia Antiga, com algo real, algo que existiu realmente. Mesmo que historicamente não fosse em relação ao período que se passa a Ilíada e a Odisseia. Até porque essa escolha de Nolan tem um embasamento histórico também, galera. Muitos gregos do período clássico, a gente está falando aí do 5º século, 4º século antes de Cristo,
imaginavam que os guerreiros em Troia usavam essas armaduras clássicas aqui. Olha essa pintura, por exemplo, aqui, de Aquiles e Patroclo. Eles estão usando aqui um malinotórax, que também teria surgido por volta do século 7 a.C. Então, acho coerente essa escolha de Nolan. Não só porque tem precedente histórico, são armaduras históricas, embora um pouco alteradas também, mas também pelo apelo visual clássico que elas causam. É bonito a gente ver, a gente identifica e reconhece logo como sendo gregos da Grécia Antiga. Não precisa nem de explicação. Pelo amor de Zeus, senhoras e senhores, contemplem o Palácio de Odisseu. Que coisa incrível, galera. Tudo aqui tá lindo e historicamente correto. Eu tive o privilégio de visitar pessoalmente o Palácio de Odisseu 2 vezes, em Ítaca. E aqui, na sombra dessa majestosa oliveira, pela 2ª vez, nós chegamos diante dessa joia de Ítaca. Contemplem o Palácio de Odisseu. E a maneira como eles reconstruíram o palácio, no alto de um monte, com vista para o mar, e o próprio palácio mesmo, quando a gente vai lá pessoalmente, a gente consegue ver que tem as proporções semelhantes, os cômodos parecidos, exatamente como a gente pode ver hoje lá em Ítaca. E aí eu descobri uma outra coisa incrível, galera. As cenas do palácio foram gravadas na cidade de Corinto, que fica a mais ou menos 1 hora de Atenas. Esse monte aqui onde o palácio foi reconstruído, é a Acrópole de Corinto, chamada de Acrocorinto, que eu também tive a honra de visitar em 2016. Olha só como é exatamente o mesmo lugar. Aqui no filme vocês podem ver a trilha que leva até o castelo, essa muretinha, o Golfo de Corinto no fundo, exatamente como vocês podem ver nas filmagens e nas fotos que eu fiz na minha visita a Corinto. Então que lindo esse cuidado de Nolan em levar e recriar partes do filme dentro da Grécia, em locais lendários como Corinto, por exemplo. Pera aí, quem é este aqui? Uma coisa, ele vai reclamar dos barcos. Sim. Porque esses barcos realmente estão muito próximos dos barcos vikings. E assim, cara, pode ser que a mentalidade do Nolan para fazer esses barcos foi a mesma mentalidade que ele usou para as armaduras. Como no imaginário popular os barcos dos vikings são mais famosos, talvez ele colocou justamente para ter uma identificação mais fácil do povo. Tá meio viking mesmo. Seria Ragnar Lothbrok? Por que diabos Odisseu está dentro de um navio viking? É muito viking, né? Nossa. A gente não pode ter 1 minuto de alegria que vem Nonô jogar um balde de água do mar nórdico gelado no meio da nossa cara. Olha como esse navio aqui é idêntico aos navios vikings do século IX. Essa foto aqui eu tirei no Museu Marítimo de Oslo, que tem o navio viking mais famoso e mais bem preservado do mundo, que é esse navio aqui chamado navio de Oseberg. Olha só se não é idêntico, galera. Olhando só a partezinha lá Por que o cara faz isso? do bico do barco tá diferente, né? O do Nolan tá para dentro, o outro é para fora. essa cena aqui, eu consigo imaginar os Tupinivikings arrepiados, vendo seus irmãos nórdicos indo invadir a Inglaterra, destruir o cristianismo. Por que você está fazendo isso com a gente, Nonô? Galera, os navios micênicos ou os pentecônteres, que vieram um pouquinho depois do período micênico, mas que vieram antes dos lendários triremes, não eram rasos desse jeito aqui, tão espaçosos assim não. Eles eram bem estreitos e com a borda bem alta. Compara só o navio do trailer com a reconstrução histórica do canal Demon Flying Fox aqui. Olha só, é outro navio. Um canal do YouTube usando o IA teve o cuidado histórico muito maior do que uma empresa multimilionária fazendo um filme multimilionário. Isso aqui é cuidado histórico, galera. Então vão lá e comentem nesse canal que fez esse trabalho incrível. Essa cena do Ciclope aqui, meus amigos, o que será que eles vão fazer aqui, mano do céu? Dizem que isso aqui não é CG, não. Não tem nada de computação gráfica aqui, não. Que coisa incrível. Tô empolgadaço, galera. Tô com medo e com uma empolgação indescritível em relação a esse filme. Eu tô chegando aos 39 anos. Se Nolan cagar esse filme, o próximo vai ser só quando eu tiver
70 anos. Eu não... Muito bom. É isso aí, se houver... Ele é um ano mais novo do que eu. Thiago Braga. Galera, se o Nolan cagar, e é possível que cague, né? Aqui, como não somos fanboys como não somos fanboys de diretores, também não somos fanboys de estúdios, não somos fanboys de jeito nenhum. Por isso que a gente fala do Nolan, se ele for capaz. E o Thiago também não é fanboy de ninguém, se eu não me engano. Se o Nolan cagar isso aí, não teremos outra Odisseia. Não teremos tão cedo. Falou. Daqui o quê? 20 anos, não 20, teremos. 30 anos. Não teremos. Né? Ele vai chegar aos 39, eu tô com 39, vou fazer 40. Daqui a 20, 30 anos. E esse é um grande problema dos fanboys. Eles acham que, mesmo uma coisa sendo ruim, por exemplo, Superman do James Gunn, é ruim, é cheio de problemas e tal, eu não vou falar mal, porque senão não vai ter mais. Não vai ter mais e o universo vai acabar. Tira isso da tua cabeça, O nosso querido Peter Jackson, ele ficou esperando alguém fazer os filmes do Senhor dos Anéis. Ninguém fez, ele foi lá e fez. Deixa seu comentário, meu querido herói. E vão lá no canal do nosso querido Thiago Braga. Se inscreva no canal dele, deixem um comentário lá e fala assim, você é fanboy de quê? Você é fanboy de quê? Você é um fanboy de alguma coisa. Fanboy de Homero. É, fanboy de Homero. Ele falou, né? E também se inscreva aqui no nosso canal, deixa o like e seja membro do nosso canal. Muito obrigado a todos os membros que estão aqui conosco, todos os meses nos ajudando. Um abraço, Tony. E um abraço do Elvis. Nos encontra no próximo vídeo. Não esquece, você também é um herói. E você também é uma heroína. Está no ar, Heróis e